Internacional trabalhou com os portões fechados nesta sexta-feira no CT Parque Gigante. Eduardo Cudê já definiu o time, que será reserva para enfrentar o Atlético Mineiro nesta noite de sábado no Estádio Beira-Rio e de olho na tabela do Campeonato Brasileiro. O dia foi de repercussões. Mano Menezes assumiu o comando técnico do Corinthians e em sua apresentação mostrou uma mágoa que possui da direção colorada e falou que ele montou o elenco que está dando certo na Libertadores da América. Os bastidores do empate contra o Fluminense no Maracanã foram publicados e Eduardo Cudê deu uma chamada animada após o confronto no Rio de Janeiro. Também foi conhecido o árbitro que vai apitar a partida de volta no Estádio Beira-Rio e que vai definir uma vaga na grande decisão da Libertadores da América. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que definiu o time, ou mais uma vez confirmou o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro neste sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê vai mandar a campo um time reserva, preservação total, pensando e focando na partida de sábado, aliás, na partida de quarta-feira contra o Fluminense pela Libertadores da América e que, com uma vitória, o Inter garante uma vaga na grande decisão da Libertadores da América, tá? O time é todo reserva. Kehler no gol, a defesa de Rômulo na lateral direita, Igor Gomes e Nico Hernandes, a dupla de zaga e Dalbert, o lateral esquerdo. O meio-campo de Gabriel, Bruno Henrique, Campanharo e Gabriel Barros. E na frente, Luca e Luiz Adriano. Esse deve ser o time do Inter para encarar o Galo Mineiro neste sábado às 9 horas da noite, confronto pelo Campeonato Brasileiro, onde o Inter precisa pontuar. É em casa, é com time reserva, mas é em casa, é um jogo que o Inter precisa pontuar porque tá ali flertando já de novo com a parte de baixo da tabela e algum ponto contra o Galo já dá um respiro importante pro Internacional, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre a grande preocupação do ambiente colorado neste momento, que é o goleiro Sérgio Rocher. Ele, depois do jogo contra o Fluminense, acusou dores na região lombar e ficou de fora dos últimos treinamentos e ficou de fora da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. O Rocher está vetado deste jogo. Ele fica de fora, vai passar por tratamento intensivo para jogar na quarta-feira. A grande tendência é que ele jogue na quarta-feira, tá? Contra a equipe do Fluminense. Ele não vai ficar de fora desse jogo, que é o jogo mais importante dos últimos anos do Internacional, e o Rocher é um jogador tão fundamental. Mas ele preocupa, porque teve essa dor na região lombar. O Vaguinha, no canal do Vaguinha, trouxe a informação de que ele fez exames que não apontaram lesão. São só dores mesmo, um desconforto, e aí ele vai passar por esse tratamento intensivo agora até o jogo contra o Fluminense, e por isso está fora do jogo de sábado contra a equipe do Galo, tá? Avançando na pauta, a gente teve nessa sexta-feira a apresentação do técnico Mano Menezes, que vai ser o novo treinador do Corinthians, o Mano que há pouco tempo estava no Internacional. E a entrevista coletiva de apresentação do Mano Menezes, ela teve alguns pontos que tiveram uma certa polêmica. O Mano Menezes demonstrou uma mágoa com a direção do Internacional, tá? Prestem atenção no que ele falou a respeito da saída do Inter e da chegada aqui no Corinthians, ou lá no Corinthians. Agora, saio do trabalho de 1 ano e 4 meses, né? Passamos um primeiro semestre esperando a janela para você poder não contratar quantidade, contratar qualidade. Me expus, deixei o meu nome lá sendo desgastado, tomando pancada para caramba no primeiro semestre. O time está montado, vocês estão vendo que o time está montado. Na janela do meio só chegaram 3 jogadores de seleção, indiscutíveis, e isso se reflete no trabalho. Para quem saiu é ruim. Então vamos tentar dessa vez montar e usufruir da montagem do trabalho para que as coisas sejam mais justas. É uma tentativa. Uma mágoa clara, né, do Mano Menezes com a direção do Internacional. E uma mágoa do tipo de que foi injustiçado. O Mano diz que ele montou o elenco, ele esperava as contratações,
ele apanhou enquanto tinha um time ruim, e aí na hora de pegar o time bom, mandaram ele embora para outro cara colher os louros. Essa é a versão do Mano. O Mano está magoado e entende que foi injustiçado. A torcida, e pelo momento que o Inter está vivendo é natural, tem outro pensamento. Mas tá aí a posição do Mano a respeito disso, que vai ter, obviamente, outras repercussões. Ele agora é técnico do Corinthians e chega para tentar tirar o Corinthians da parte de baixo da tabela também do Campeonato Brasileiro, tá? A gente teve também nessa sexta-feira a divulgação de vídeos dos bastidores do Internacional no empate contra a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã. E o que mais chamou a atenção nesses bastidores foram as falas do Eduardo Cudê antes do jogo começar e depois do jogo terminar. Antes do jogo começar, o Cudê muito vibrante, falando sobre a importância do jogo e de encarar. É aquele Cudê que a gente conhece, meio psicopata, meio maluco. E depois do jogo, ele chamando toda a responsabilidade pro Beira-Rio. E falando que vai ter 50 mil pessoas, que vai ser uma atmosfera absurda e que o Inter tem condições de vencer o Fluminense no Beira-Rio, que é onde o time se sente confortável, tá? Foi um vídeo de bastidor bem curto, tá? Até pelo fato do Inter ter empatado, tá? Que foi divulgado no YouTube, mas que destacou isso. A palavra forte do Cudê no vestiário, tanto antes do jogo começar, como também depois do jogo terminar. Uma última que eu quero trazer aqui, o árbitro do jogo da semifinal foi definido, tá? Próxima quarta-feira, Inter e Fluminense no Beira-Rio. Quem vai apitar é um venezuelano, o Jesus Valenzuela. Ele vai ainda ser auxiliado, o árbitro de vídeo dele é o Juan Soto, tá? Essa dupla apitou, por exemplo, o jogo do Inter contra o River Plate, lá no Monumental de Núñez, a derrota do Internacional. E eles agora que vão apitar o jogo contra o Fluminense. Foi solicitação dos dois clubes, a arbitragem estrangeira, e eles que vão ser os responsáveis por conduzir o jogo em um ambiente de uma certa pressão contra a arbitragem. Teve a reclamação do Fernando Diniz, a reclamação do presidente Alessandro Barcelos, mas é o árbitro venezuelano, que é bem conceituado no cenário sul-americano, quem vai apitar essa partida. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado. Inter e Atlético Mineiro, por exemplo. O Internacional jogando em casa não é favorito, porque vai jogar com as reservas, né? O odd do Inter 3.4, empate 3, Atlético Mineiro tá pagando 2.33. Nesse sábado também tem o jogo do Grêmio, às 4 da tarde, contra o Fortaleza, fora de casa. Odd do Fortaleza 2.66, empate 3.3, odd do Grêmio 2.62. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!